Olá, pessoal! Olha a gente aqui de novo. Nas últimas aulas, nós estudamos todas as funções orgânicas, vimos as funções oxigenadas, vimos as funções halogenadas e as funções nitrogenadas. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas propriedades destes compostos ou dessas classes de compostos orgânicos, ok? Nós focaremos na solubilidade em água, no ponto de fusão e ebulição. Mas antes de entrar realmente nas propriedades, nós precisamos relembrar alguns conceitos que nós vimos aí nos anos anteriores. Então, primeira coisa, as interações intermoleculares e a polaridade das moléculas exercem grande influência nas propriedades físicas dos compostos orgânicos. Como assim? Lá no primeiro ano, vocês viram a parte de interações intermoleculares, que nada mais é do que a atração que uma molécula exerce à molécula que está do lado. E a polaridade é o que vai definir que interação, que tipo de interação intermolecular é essa. Se eu tenho uma molécula polar, eu vou ter um tipo de interação intermolecular. Se eu tenho uma molécula apolar, ou seja, que o somatório de cargas é neutro, eu vou ter outro tipo de interação intermolecular. E essas interações intermoleculares, sendo elas mais fortes ou mais fracas, é que vão influenciar no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na solubilidade desses compostos orgânicos, ok? Conhecer, por exemplo, o caráter ácido e básico, que a gente não vai estar abordando na aula de hoje, mas é muito importante também, não estarei cobrando em prova nem nada, mas por enquanto vamos só falar isso mesmo. Conhecer esse caráter ácido e básico dos compostos, ele é muito importante porque vai prever uma série de reações orgânicas. Por que a gente não vai entrar em caráter ácido e básico agora? Porque mais para frente, quando formos estudar as reações orgânicas, aí a gente volta nesse assunto. Hoje nós vamos focar mais nas propriedades que são influenciadas pelas interações intermoleculares. Então, relembrando aí o conceito de polaridade. Polaridade ou momento de polar é uma propriedade da molécula que vai vir da separação de cargas. Por que eu tenho cargas nas moléculas? A gente está falando de moléculas, então a gente está falando de ligação covalente. Então, de onde vêm essas cargas? Vem da característica denominada eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair para ele o par de elétrons que está sendo compartilhado na ligação covalente. Então, o átomo que tem maior eletronegatividade vai atrair o par de elétrons que está sendo compartilhado para mais perto dele. O que tem menor eletronegatividade, então, não tem força suficiente para atrair. É como se fosse um cabo de guerra. Se eu tiver duas pessoas idênticas, de mesmo peso, mesma altura, mesma força de cada lado do cabo, aquela corda não vai sair do lugar. Agora, se eu tenho pessoas com forças diferentes, o cabo vai se deslocar ou para um lado ou para o outro, no caso, para o lado da pessoa mais forte. É exatamente a mesma coisa na eletronegatividade. Quando eu tenho átomos iguais, é como se fossem dois átomos puxando aquele par de elétrons com a mesma força. Então, ele fica nem mais para um lado, nem mais para o outro, ele fica no meio. Então, essa molécula vai ser apolar, não gerou polos nessa molécula. Agora, quando eu tenho dois átomos diferentes, eles vão atrair esse par de elétrons com forças diferentes. Se as forças são diferentes, um puxa mais do que o outro, certo? E aquele que tem a maior eletronegatividade, ou seja, o que tem mais força, o par de elétrons vai ficar mais perto dele, então aquele lado da ligação vai ficar com uma carga mais negativa, vamos dizer assim. Então, ele vai ter um polo negativo naquela região, enquanto o outro lado, o que tem menos força, menos eletronegatividade, vai ficar com um polo menos negativo ou mais positivo. Coloquei aqui uma ilustraçãozinha onde a gente tem dois átomos diferentes, no caso aqui do exemplo, o hidrogênio e o flúor. O flúor é um elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio, então se ele é mais eletronegativo, ele vai puxar o par de elétrons para mais perto dele. Então eu vou ficar com uma região mais negativa, como a gente pode ver nessa outra figurinha aqui. Os elétrons estão mais próximos do flúor, como eles estão mais próximos do flúor, essa região vai ter um momento de polar negativo e a região do hidrogênio vai ter um polo positivo. E isso faz com que a minha molécula passe a ser denominada como uma molécula polar. Então, a polaridade é a capacidade que as ligações possuem de atrair os elétrons. Quando esse conceito é aplicado para os compostos orgânicos, o tipo de ligação presente é que dita a regra, se é uma ligação covalente, se é uma ligação, ok? Então, ainda falando de polaridade,
A gente não vai trabalhar muito com moléculas formadas só por 2 átomos, em que eu olho quem é mais forte. A gente trabalha com moléculas que têm inúmeros átomos. Então, como que eu vou saber se ela é polar ou apolar? Ela nada mais é do que a soma de todas essas resultantes de cada ligação. Então, uma ligação puxou para um lado, tem outra ligação que puxou para aquele mesmo lado. Então, a polaridade resultante vai ser o somatório vetorial dessas forças. Coloquei 2 figuras aqui para tentar facilitar a visualização. Tenho aqui o clorometano, que é uma molécula de um carbono, 3 hidrogênios e um átomo de cloro, e tenho o tetraclorometano, ou tetracloreto de carbono, que é o carbono ligado a 4 átomos de cloro. Se eu pegar entre o carbono e o hidrogênio, o carbono atrai, só que a diferença aqui é muito pequena. Agora, entre o cloro e o cloro é muito mais eletronegativo do que o carbono. Então, eu vou ter uma densidade eletrônica deslocada para o lado do cloro. Então, eu vou ter a região onde está o cloro relativamente mais negativa do que a região onde está o carbono e os 3 hidrogênios. Então, eu tenho uma molécula polar, porque eu tenho polo. A soma vetorial dos vetores de polarização é diferente de zero. Aqui, nesse caso, 1,87. No caso da molécula do tetracloreto de carbono, ou tetraclorometano, eu tenho todos os cloros atraindo com exatamente a mesma força, certo? Então, pelo ângulo que ocorre aqui, que é uma molécula tetraédrica, que vocês viram lá atrás em geometria molecular, essas forças se anulam. Então, eu não vou ter elétrons indo mais para um lado do que para o outro, porque a mesma força que o cloro puxa em cima, o outro cloro puxa do lado, do outro. Então, aqui o meu somatório de forças, somatório dos vetores de polarização, vai ser nulo. Então, eu tenho uma molécula apolar, ok? Isso aqui é só para a gente relembrar, porque vocês já viram isso lá atrás. Tá, mas por que isso é importante? A polaridade da molécula é o que vai definir a força intermolecular, o tipo de interação intermolecular que vai existir entre as moléculas. Então, a estrutura espacial, ou seja, a geometria molecular, o tamanho da molécula, a polaridade, a polarizabilidade, que é o que a gente acabou de ver, são os fatores que vão determinar se a minha interação intermolecular é forte, fraca, intermediária. E, assim, então, interferindo nas propriedades físicas desses compostos. As forças intermoleculares são as forças que ocorrem entre uma molécula e a molécula que está do lado. Ok? Então, a gente tem aí 3 tipos de forças intermoleculares. Temos a força de polo induzido, ou também chamada de dispersão, ou força, ou interação de London, certo? Tem o dipolo e tem a ligação de hidrogênio, que antigamente se chamava de ponte de hidrogênio. Agora é tudo ligação de hidrogênio. No dipolo induzido, vai ocorrer para substâncias apolares, ok? Principalmente. Ah, mas ele está ligadinho no de baixo. Ó. Substâncias polares sem ligações HF, OH e NH, que a gente vai ver daqui a pouco são as que fazem ligação de hidrogênio, estabelecem ligações intermoleculares igual da primeira e da segunda que está ali. Então, quando que vai ser dipolo induzido? Eu tenho ligações polares, mas que a somatória vai ser nula. Então, eu passo a fazer dipolo induzido. O dipolo é entre moléculas polares, mas ainda que não tem OH, NH ou FH. São as outras moléculas polares. Então, essa já vai ser mais forte que a dipolo induzido. A gente está falando de moléculas apolares. Então, a força de atração é menor porque eu não tenho polos. Meus polos são instantâneos, que a gente fala. E a ligação de hidrogênio é quando a gente tem na molécula hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a nitrogênio, hidrogênio ligado a flúor, que é o famoso FON que a gente fala, flúor, oxigênio e nitrogênio. Porque quando eu tenho esses 3 átomos ligados a hidrogênio, eu tenho ligação de hidrogênio. Porque esses são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, a força que eles atraem o par de elétrons para perto dele é maior do que todos os outros elementos da tabela. Sendo maior, o polo formado por eles vai ser muito mais forte. Então, a ligação de hidrogênio, ela ainda é mais forte do que o dipolo, certo? Aí eu coloquei uma observaçãozinha aí. Quanto maior for o tamanho da molécula, mais fortes são as forças de dispersão de London. Por quê? Quanto maior a molécula, eu tenho maior superfície de contato. Então, se eu tenho maior superfície de contato, eu tenho mais interações intermoleculares para romper, ok? Aí aqui eu tenho, então, a ordem
de força de cada uma dessas interações. A mais forte é a ligação de hidrogênio, depois vem a dipolo-dipolo e, por último, sendo a mais fraca, a dipolo induzido e dipolo induzido. Então, lembrando, ligação de hidrogênio quando tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Dipolo-dipolo quando tiver moléculas polares que não têm flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio ligado a hidrogênio. E a dipolo induzido e dipolo induzida é para moléculas apolares, ok? Assim, então, resumindo, quais são as principais funções orgânicas e as polaridades dela, e no caso, qual a interação intermolecular que elas vão sofrer. No caso dos hidrocarbonetos, como a diferença de eletronegatividade, quando a gente fala, vai ser baixa para o carbono e o hidrogênio, eu vou ter uma molécula apolar. Se a molécula é apolar, a interação é dipolo induzido e dipolo induzido, que é uma interação fraca. Aí coloquei dois exemplos aí, o metano e o etano. No caso de éteres, aldeídos, cetonas, como eu tenho oxigênio lá, mas esse oxigênio não está ligado a hidrogênio, eu tenho uma molécula polar, mas não vai fazer ligação de hidrogênio. Não é porque ela tem oxigênio que ela faz ligação de hidrogênio. Para fazer ligação de hidrogênio, precisa de oxigênio ligado a hidrogênio, ok? E na cetona, no aldeído, no éter, esse oxigênio não está ligado a hidrogênio. Então, é uma molécula polar, então vai fazer dipolo-dipolo, e já tem uma força intermolecular intermediária aí. Coloquei alguns exemplos aí. Um éter, que é o metoximetano, coloquei o etanol, que é um aldeído, e a propanona, que é uma cetona. E, por fim, álcool, ácido carboxílico, amina, poderia citar aqui os fenóis, são moléculas, são classes de compostos em que eu tenho hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio ou a nitrogênio. No caso do álcool, tem OH, certo? Então, eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio. No caso do ácido carboxílico, eu também tenho OH, tenho ligação de hidrogênio. Fenol, OH também. Amina, NH, exceto aminas terciárias. Mas a primária e a secundária, eu tenho NH. Então, eu vou ter moléculas polares, porque tem esses heteroátomos, só que a interação intermolecular vai ser ligação de hidrogênio por conta da presença do hidrogênio ligado ao oxigênio e ao nitrogênio nessas classes de compostos. Então, é a interação intermolecular mais forte. Coloquei um exemplo do etanol, que é um álcool, do ácido etanóico. A estrutura que está aí é do ácido propanoico. Desculpa, gente. Então, esse aí, o nome desse composto que está desenhado aí é o ácido propanoico, que tem 3 carbonos. E tem a etanamina aí. Observações. Ligações de hidrogênio ocorrem entre átomos, é o que eu já falei. Ocorrem entre átomos de elementos que apresentam grande diferença de eletronegatividade. Oxigênio com hidrogênio, nitrogênio com hidrogênio, flúor com hidrogênio. Foi o que eu disse. Ácidos carboxílicos apresentam polaridade acentuada, ou seja, são muito polares, por conta da presença da carboxila, que eu tenho oxigênio na carbonila, que confere uma molécula polar, e além disso eu ainda tenho o oxigênio ligado a hidrogênio, que ainda aumenta essa força por causa da ligação de hidrogênio, ok? Relembrado todos esses conceitos, agora a gente entra nas propriedades. Vamos ver, na verdade, são 3, mas são 2. Por quê? Solubilidade em água, ponto de fusão e ebulição. Só que o comportamento de ponto de fusão e ebulição é o mesmo. O que aumenta o ponto de fusão também aumenta o ponto de ebulição. Então, a gente vai falar dos dois juntos. Então, primeira propriedade aí, solubilidade em água. Aí a gente tem a frasezinha clichê que descreve a solubilidade. Semelhante dissolve semelhante, ou semelhante tende a dissolver semelhante. Então, o que eu estou querendo dizer aí? Se eu tenho uma molécula polar, ela vai dissolver substâncias polares. Se eu tenho uma molécula apolar, eu vou dissolver substâncias apolares, ok? Então, ó, substância polar dissolve substância polar e não dissolve ou dissolve bem pouco de substâncias apolares. E o contrário também, substâncias apolares dissolvem substâncias apolares e não dissolve ou dissolve pouca quantidade de substância polar. A gente vai focar na solubilidade em água, na capacidade dos compostos solubilizarem em água. A água é um excelente solvente, a água é polar e além de ser polar ainda faz ligação de hidrogênio, porque eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio na água. Então, ela consegue dissolver compostos orgânicos polares, porque ela tem polos, certo? De baixo peso molecular, como metanol, etanol, ácido fórmico, que é o metanal, ácido acético, que é o ácido etanóico, dentre outros, possuindo um dipolo bastante acentuado. Atrai por eletrostática, ou seja, eletrostática quer dizer que a carga positiva atrai a carga negativa atrai a
carga positiva da outra molécula, de forma a potencializar a solubilização, facilita solubilizar. Porém, essas moléculas orgânicas possuem uma parte apolar, que é a parte do hidrocarboneto, tem uma cadeia carbônica com OH na ponta. Então, essa parte da cadeia carbônica, ela é apolar. O OH na ponta é a parte polar e ainda faz a ligação de hidrogênio. Então, se a minha cadeia carbônica for muito grande, tende a cair a minha solubilidade em água. Cadeia sendo enorme, mesmo tendo OH lá na pontinha, olha o tamanho da parte que é apolar. Então, essa solubilidade vai diminuindo conforme eu vou aumentando essa cadeia apolar. Ok? Aqui eu coloquei só uma figurinha aí que representa, por exemplo, o metanol sendo... Metanol não, o etanol... o etanol são 2 carbonos, OH, ó, que está em vermelho, o etanol sendo solubilizado em água, porque a gente tem uma interação aí, e por isso que ele consegue solubilizar. No segundo caso aqui, ó, ainda é o etanol, no terceiro caso aqui eu tenho a propanona, que é aqui o oxigênio, a região do oxigênio é mais negativa, a região dos carbonos é mais positiva. Então, a região do oxigênio negativa atrai a parte positiva da molécula de água, que são os hidrogênios. Ok? Aqui eu represento aquilo que eu falei sobre aumentar a cadeia. Eu tenho o etanol, essa parte aqui da cadeia carbônica, ela é pequena. Então, eu consigo solubilizar em água, porque tem uma parte apolar pequena, então a parte polar sobressai. Então, ela é... Só que eu tenho uma parte apolar e uma parte polar. Então, eu consigo solubilizar o etanol num composto apolar, porque eu tenho uma parte apolar pequena. E a parte polar também pequena, também consigo solubilizar na água. Agora, se eu pegar uma cadeia apolar, não vai solubilizar na água, ok? Então, a gente fala que o etanol, ele tem uma capacidade anfipolar, porque ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, ele tem uma parte que interage com a água e uma parte que não interage. Ou seja, a parte apolar não interage com a água, a gente fala que ela é hidrofóbica. A parte polar, que interage com a água, a gente fala que ela é hidrofílica. Então, ele é anfipolar, tem os dois comportamentos numa mesma molécula. Aí a gente coloca, à medida que aumenta-se o número de carbonos, ou seja, eu estou aumentando a cadeia, eu vou diminuir a solubilidade em água. Temos aqui o etanol, que só tem 2 carbonos, então a parte apolar é pequena, solúvel em água. O propanol, 3 carbonos, ainda é pequena essa cadeia carbônica, também solúvel. Com 4 carbonos, que é o butanol, isso já começa a ficar mais difícil, ó, já não é mais infinito, eu só consigo solubilizar aproximadamente 8 gramas em 100 gramas de água. E essa solubilidade vai diminuindo conforme eu vou aumentando a minha cadeia. Um detalhezinho aí bem interessante, que trata dessa parte de solubilidade, é a explicação da ação do sabão e do detergente. Porque, se vocês repararem, o sabão ele dissolve tanto em água como em gordura. Como isso? O detergente, o sabão, ele tem exatamente aquela propriedade que eu falei do álcool, ele é anfipolar, ele tem uma região polar e uma região apolar, certo? Então, por isso que ele dissolve tanto em água como em gordura. Aqui eu coloquei uma estrutura genérica aí de um sabão, onde eu tenho uma cadeia aqui, ó, com 16 carbonos no total, onde na ponta era uma carboxila, de ácido carboxílico, carbonila, OH, só que sofreu uma reação ácido-base e formou o sal. O sal é o sabão. Reagiu com soda cáustica, NaOH, e formou o sabão. E o detergente aqui, que ele vem de ácidos sulfônicos, é uma função sulfurada, que a gente não vê as sulfuradas. Mas ele é um ácido sulfônico que perde o hidrogênio e também forma o sal, que é o detergente. Então, como que acontece? Ó, no sabão e no detergente, as moléculas são constituídas de uma longa cadeia apolar, ó, que tem 15 carbonos, além desse aqui. Aqui tem 15 carbonos, além do anel. E uma extremidade polar. Essa extremidade polar é a cabecinha aqui que a gente fala, que é onde eu tenho as cargas, que antes era a parte ácida do composto. Então, o que que vai acontecer? O sabão ele vai entrar em contato tanto com a água como com o óleo, ele consegue arrastar. Então, por isso, por exemplo, você joga numa panela, tá gordurosa, joga o detergente, aí você vem com a água, quando você passa, você consegue tirar aquela gordura, porque a água puxa o detergente puxa a gordura. Como que isso acontece? Por meio de uma dispersão que a gente chama de micela, onde a molécula de detergente, ela vai
ficar ao redor na minha molécula de gordura. O que vai ficar em contato com a gordura é a parte apolar do detergente ou do sabão, e a parte de fora dessa micela são as cabecinhas que eu falei, que é a parte polar, que é o que vai entrar em contato com a água, que quando a água passar vai arrastar essas micelas carregando as moléculas de gordura, ok? E segunda e terceiras propriedades, que a gente vai falar das duas juntas, é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, eu olho três coisas para dizer quem tem maior ou menor ponto de fusão e ebulição. Primeiro, eu olho a força intermolecular, a intensidade dela. Por quê? Quando você passa do estado sólido, as moléculas estão todas organizadinhas, para o estado líquido, você tem que separar um pouco essas moléculas, certo? Porque no estado líquido elas estão mais afastadas do que no sólido. E no estado gasoso, mais afastadas ainda. Então, para eu ir do líquido para o gasoso, tem que afastar mais. Então, se essa força intermolecular, essa força de atração entre as moléculas for muito grande, eu preciso fornecer mais energia para conseguir afastar uma da outra. Se for fraquinho, eu não preciso fornecer tanta energia. Então, forças intermoleculares mais fortes vai ter pontos de fusão e ebulição maiores. Forças intermoleculares mais fracas vai ter ponto de fusão e ebulição mais baixos. Então, eu olho a interação intermolecular. Quando eu estiver comparando duas moléculas, eu quero saber quem tem maior ponto de fusão e ebulição, e as duas tiverem a mesma força intermolecular, a gente vai olhar o tamanho da molécula, a gente vai explicar isso separadamente. Se as duas têm o mesmo tamanho, a mesma massa, qual vai ser? A estrutura da molécula. Então, primeiro olhando a força intermolecular. Para moléculas com massa aproximadamente semelhante, quanto maior a intensidade da força intermolecular, maior a temperatura de ebulição e fusão. Peguei aqui, ó, o propano, que é um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, não tem nenhum heteroátomo, ele é apolar, então faz de polo induzido, ou de polo instantâneo de polo induzido. Peguei o clorometano, que tem uma massa não muito distante, só que eu tenho o cloro, que é um elemento mais eletronegativo, então, só que não é nem oxigênio, nem flúor, nem nitrogênio, eu tenho aqui um dipolo, ou dipolo permanente. E eu tenho o etanol. O etanol, eu tenho o oxigênio ligado a hidrogênio, então ele faz ligação de hidrogênio. Aqui veio esse ponte aqui, mas a gente não usa mais o termo ponte de hidrogênio, apenas ligação de hidrogênio. Olha a diferença nos pontos de ebulição. Força polar, que é a mais fraquinha, tem um ponto de ebulição mais baixo. A polar, molécula polar, faz de polo ou de polo permanente, já aumentou um pouquinho o ponto de ebulição. Quando eu vou para o etanol, que eu tenho ligação de hidrogênio, que é a mais forte, olha só o salto que dá. Bem diferente, né? Então, forças intermoleculares mais fortes, maiores pontos de fusão e ebulição. Forças intermoleculares mais fracas, menores pontos de fusão e ebulição. Tá. Se eu estiver comparando duas, três moléculas que fazem a mesma interação intermolecular, o que eu vou olhar? Para moléculas com o mesmo tipo de interação, quanto maior a cadeia, maior o ponto de fusão e ebulição. Por quê? Porque se eu tenho uma cadeia maior, lembra que em cada ponto da cadeia está atraindo a moléculazinha do lado. Se eu tenho uma cadeia mais longa, eu tenho mais pontos de atração com a molécula que está do lado. Então, eu tenho maior superfície de contato. Então, fica mais difícil separar, vamos dizer assim. Então, coloquei aí no primeiro quadrinho 3 compostos, todos são hidrocarbonetos, só foi aumentando a cadeia. No primeiro tem 5 carbonos, no segundo 6, no terceiro 7 carbonos. Então, massa molecular foi aumentando, cadeia aumentando. Todas fazem dipolo induzido, mas o que influenciou no ponto de ebulição? Quanto mais carbonos, mais energia eu tenho que fornecer para separar essas moléculas. Então, 36, 69, 98. No segundo quadrinho, eu peguei aqui 3 álcoois. Peguei o metanol, o etanol e o butanol. Um álcool de 1 carbono, um álcool de 2 carbonos e um álcool de 4 carbonos. Todos fazem ligação de hidrogênio, porque todos são álcoois, tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Mas olha como foi aumentando o ponto de ebulição. Por quê? Porque eu tenho mais ligações para romper. Ligações intermoleculares, né? Interações intermoleculares para romper, então eu preciso fornecer mais energia. E por fim, aqui eu coloquei 3 ácidos carboxílicos, o metanóico, que só tem um carbono, aqui tem outro. Essa a segunda parte aqui é o do álcool, a mesma tabelinha que está aqui em cima. Do ácido tem o metanóico, o ácido metanóico só tem um carbono, o etanóico e o propanóico, como foi aumentando conforme eu aumentei a cadeia. Ok? Tá. E se eu estiver falando
Ah, não, aqui ainda falando do tamanho da molécula, ó. Então, quanto maior a cadeia, maior a superfície das moléculas, mais pontos de contato. Se eu tenho mais pontos de contato, preciso fornecer maior energia, porque eu tenho mais forças intermoleculares. E assim, então, vai ter maiores pontos de fusão e ebulição. Tá, peguei a molécula, duas moléculas para comparar, as duas têm a mesma força intermolecular e têm o mesmo número de carbonos, ou seja, tem cadeias com tamanhos parecidos. O que eu vou olhar? A estrutura, como que é essa molécula, se ela tem ramificação ou não. Porque o que faz ficar no estado sólido é a aproximação entre as moléculas. No líquido afasta um pouquinho, e no gasoso elas estão mais afastadas. Então, se elas, quanto mais próximas elas ficarem, mais difícil, mais energia tem que fornecer, porque mais difícil é separar. Quando eu tenho moléculas de cadeias normais, ou seja, não ramificadas, essa aproximação é facilitada, porque elas se compactam, uma fica em cima da outra certinha. Quando eu tenho a ramificação dificulta esse empacotamento, essa aproximação entre as moléculas. Então, moléculas com massa molecular semelhante, mesma força intermolecular, quanto mais ramificações tiver, mais difícil é essa compactação, essa aproximação entre as moléculas, então menor vai ser o ponto de fusão e ebulição, conforme eu aumento a quantidade de ramificações. Por quê? Porque a superfície de contato perfeito vai diminuindo, ok? Então, coloquei aqui ó, dois exemplos, o dimetilpropano e o metilbutano. Os dois têm a mesma fórmula molecular, mas olha a diferença no ponto de ebulição. Ah, ainda coloquei embaixo aqui o pentano. São 3 moléculas que têm a mesma fórmula molecular, são isômeros, que a gente vai estudar mais adiante. Mesma fórmula molecular, então tem a mesma massa, todos são hidrocarbonetos, têm a mesma força intermolecular. Mas olha a diferença nos pontos de ebulição, 9, 28 e 36. Por quê? Olha só, como que é difícil chegar uma outra molécula igual a essa e ficar compactadinha. É mais fácil na segunda do que na primeira. E mais fácil ainda na terceira. Então, a terceira, como ela é linear, é muito mais fácil uma molécula se aproximar da outra. Então, eu tenho aí um ponto de ebulição maior, certo? Já na segunda tem uma ramificação, já começa a dificultar, no metilbutano. Com duas ramificações fica mais difícil ainda, aí cai bem o ponto de ebulição. Então, seria o quê? Quanto maior o número de ramificações, menor a superfície das moléculas. Se eu tenho menor superfície, eu tenho menos pontos de contato, ou seja, lembrando, os pontos de contato é onde eu tenho a força intermolecular. Então, eu vou ter menores forças intermoleculares e, com isso, menores temperaturas de fusão e ebulição. Ok, gente? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, deixa no comentário, manda mensagem que a gente responde. Até mais, hein? Tchauzinho para todos.